Eu sei do que eu tô falando, eu tenho certeza. Nesse momento, se você estiver assistindo Equador contra Brasil, a família é para ver, analisar se tem algum jogador do Independiente Del Valle. Estou certo? Porque senão não tem nenhum outro motivo para assistir essa pelada. Tô brincando, família vascaína. Não, mas fala sério. Assistir a estreia do Ancelotti ou acompanhar o Thiagão do Vasco em família e trocar uma ideia sobre o nosso Vascão? Tem comparação, né? Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Vamos falar aqui sobre mercado da bola. Olha, Vasco e seus scouts. Tem um nome aqui do Carlos. Nesse momento está atuando na segunda divisão da Arábia Saudita. Vamos falar sobre esse jogador. Já adianto aqui que não gosto. Lembro dele dos tempos de Galo, Internacional. Vamos falar também sobre Brian Rodrigues, Rafael Tolói. Parece que tem clube brasileiro na frente para acertar com esse jogador. Vamos falar também de alguns jogadores do Vasco, né, que podem assinar pré-contrato. Rodrigo Caetano também tem uma resenha dessa aqui. E família, quero trazer o narrador da Paramount, que até narrou o último jogo do Vasco. Pô, esqueci o nome dele, depois vou colocar aqui na edição. Ele narrou Vasco contra Melgar, analisando o Independiente Del Valle, pra gente resenhar aqui também, já que o Vasco tem esse confronto nos playoffs da Sul-Americana. Então chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada também para fortalecer aqui o trabalho do Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha e destacar essa informação aqui do Diogo Dantas, do O Globo, sobre o Rodrigo Caetano. Vamos lá, ó. O Vasco recebeu mais uma recusa de Rodrigo Caetano nos últimos dias. O Cruz Maltino tentou uma última cartada, apresentando uma proposta salarial com um projeto esportivo, levando em conta a estratégia de recuperação financeira do clube. O diretor agradeceu, mas informou para a diretoria do Vasco que vai cumprir seu contrato com a CBF até a Copa de 2026. Assim, família, eu sei que eu estou falando do meu clube de coração. Eu amo o Vasco. Mas é muito difícil, né? Até, beleza, o Pedrinho pensando grande, tentando dar uma resposta para a torcida, mas, sinceramente, eu não acredito muito nisso aqui, não. De repente, é uma cortina de fumaça, tá? Com todo respeito, não tô falando mal do Pedrinho, da gestão, que ia ser muito difícil imaginar que o Rodrigo Caetano vai sair da seleção brasileira nesse momento para o Vasco, nessa situação. Se fosse uma outra realidade, um outro cenário, beleza, mas, poxa, assim, eu acho que qualquer profissional hoje, na situação que se encontra o Rodrigo Caetano, sairia, pô. Ele quer, de repente, fazer parte aí desse projeto, Copa do Mundo, Ancelotti, de repente, né, crava ali, conquista esse título. Eu acho muito difícil, vendo outras seleções aí, na Espanha, Portugal, França, muito complicado, muito difícil, mas pode acontecer. Então, assim, eu acho que tentar o Rodrigo Caetano nessa situação, eu acho que todo vascaíno desse mundo de meu Deus entende que tem a mínima condição. E aí, por isso que tem outros nomes aí, né? Como o do Eduardo Filante, né? Do Avaí, e também esqueci, cara, Bruno Costa, esqueci o nome do profissional que acabou de ser demitido, eu boto aqui também na edição, acabou de ser demitido aí do Fortaleza, né? Então o Vasco deve acertar com um desses dois profissionais, família. Beleza, hein? Seguindo aqui a nossa resenha, queria trocar uma ideia com vocês sobre alguns jogadores do atual elenco que podem, né, assinar um pré-contrato. Isso aqui é uma matéria do GE. Contratos na reta final. O futuro dos jogadores do Vasco em 2025, né? Eles estão destacando aqui o Léo Jardim, mas eu acho que, sabe, não dá, né? Léo Jardim vai levar a sua beleza para outro lugar, eu acho que isso já está definido. Se o Léo Jardim ficar, né, seria uma surpresa bem grande, né? Mas aqui, ó, o Puma Rodrigues. As conversas começaram em janeiro e há interesse mútuo na permanência do lateral uruguaio, mas ainda sem acordo. Sua opinião? Quer a permanência do Puma? Família, sinceramente, cara, depende muito, assim, do papel colorido, sabe? A permanência do Pumita. Se ganha bem no Vasco, de repente, sei lá, cara, você consegue achar um outro lateral, um custo-benefício aí mais interessante, ou dá, né, mais chances para o Paulinho, né, que tá aí no sub-20, porque eu acho que o tempo do Pumita já foi, tá? Já foi. Não é um lateral que passa muita confiança, principalmente na fase defensiva. De repente, assim, num outro cenário, um Vasco mais dono de si, sabe, com confiança, jogadores com personalidade, o Vasco sem essa pressão toda, né? Eu tava até comentando isso com um amigo outro dia, lá no grupo de membros. Cara, eu fico torcendo muito, assim,
pedindo a Deus um milagre pro Vasco ganhar alguma coisa, sabe, família? Eu acho que quando o Vasco ganhar alguma coisa, não que a pressão vai acabar, porque o Vasco é um clube gigante, mas vai tirar uma energia, sabe, negativa. Acho que os jogadores vão ganhar mais confiança, né? Tudo vai mudar. Eu entendo dessa forma. Para também, né, esses jogadores passarem, sei lá, uma confiança pro torcedor. Toma aqui, ó, vocês só apoiam, vocês estão aqui do nosso lado, então toma também, sabe? Eu acho que vai mudar tudo quando o Vasco ganhar alguma coisa. Né, para tirar esse ambiente, essa dificuldade, porque eu acho que todo mundo entende dessa forma. O Vasco hoje, claro que eu já vi muito torcedor falando isso e até concordo, que é maravilhoso jogar no Vasco, no sentido que você joga 2 partidas bem, você vira ídolo. Já vi muito vascaíno influenciador falando dessa forma. Mas existe uma pressão muito grande, né, por tudo que a gente, né, vem passando aí nos últimos anos. Então acho que um título, cara, ia dar uma certa amenizada aí, uma tranquilidade no elenco, né, sabe? Eu fico torcendo muito para que isso possa acontecer. Mas em relação aqui ao Pumita, eu sinceramente, dependendo da situação, né, do valor, do salário, eu sei lá. Valeu, Pumita, tamo junto. Tchau e benção. Alex Teixeira, nem precisa comentar. Maurício Lemos, o zagueiro, tem renovação automática por metas, mas elas dificilmente serão alcançadas. O Vasco pode negociar para mantê-lo. Até difícil aqui você falar alguma coisa desse zagueiro, né? Porque ele jogou pouco. Eu acho que as partidas que ele jogou foi bem. Ele jogou contra o Melgar lá, estava fazendo uma excelente partida, mas acaba afubazando no segundo ou no primeiro gol. Ele jogou bem contra o Santos, né? Ele estreia no Campeonato Brasileiro no lugar do Lucas Freitas e estava bem também ali contra o Puerto Cabello, onde ele se machucou. Então também é complicado, assim, não vale a pena, não, porque estava machucado, né? E não foi uma questão muscular, foi, né, uma lesão séria na costela. Então assim, eu acho que o Maurício Lemos também, eu renovaria com ele. Jair, falando do Jair, né, o futuro do volante ainda é incerto, sem definições sobre renovação ou saída. Já falei aqui, gosto do Jair, reduzindo o salário, eu renovaria por 1 ano. Nada de 2 anos, com metas, uma resenha dessa aí que foi falada um tempo atrás. Não, jogador muito bom, tecnicamente, mas entra naquela questão da dificuldade física que o Vasco tem com muitos jogadores, tá? Então o Jair depende muito dessas situações. E o Paulinho tá aqui, as negociações estão em andamento desde o início do ano, mas não houve avanços significativos. Aqui está um jogador que eu gostaria sim eu gostaria da permanência dele, melhor dizendo. Sei que não está entregando nada, né, nesse momento, mas é um jogador que eu confio, que eu acredito, acho que vale sim uma renovação por tudo que entregou em 2023. Mas entendo, né, pode sim aparecer um ou outro aqui, vascaíno, da família vascaína, falando, Thiagão, 22, Lloyd Augusto, Paulinho vai com Deus. Família, seguindo aqui a nossa resenha, antes da gente entrar no mercado da bola, eu gostaria de trazer aqui o narrador da Paramount, né, falando, analisando, mostrando aqui, né, os principais atletas do Independiente Del Valle, nosso adversário nos playoffs da Sul-Americana. Quais os perigos do Independiente Del Valle, adversário do Vasco nos playoffs da Sul-Americana? O Independiente Del Valle é bicampeão da Conmebol Sul-Americana, um dos maiores vencedores da competição criada em 2002. Em 2019 venceu o Colón da Argentina na final e em 2022 bateu o São Paulo. Além disso, também foi campeão da Recopa Sul-Americana contra o Flamengo nos pênaltis em pleno Maracanã em 2023. Justamente por ter vencido esses grandes times, São Paulo, Flamengo, e conquistado esses títulos internacionais, também é conhecido como El Mata Gigantes, o matador de gigantes. No ano passado caiu para o Boca Juniors da Argentina nessa mesma fase de playoffs. Agora vem do grupo da Libertadores, no qual tinha o River Plate. Ficou fora das oitavas da Libertadores por causa de saldo de gols. Atualmente líder do Campeonato Clausura do Equador, tem 31 pontos, 2 a mais do que o Barcelona de Guayaquil, que também estava na chave deles na Libertadores. Faz a sua 7ª participação na Sul-Americana, depois de chegar pela 11ª vez a jogar uma edição de Conmebol Libertadores. Vice-campeão em 2016 para o Atlético Nacional da Colômbia. Del Valle é conhecido por ser um clube formador nas categorias de base, de revelações de grande nome. Capié, por exemplo, do Bayer Leverkusen, Moisés Caicedo, do Chelsea, Gonzalo Plata, que está no Flamengo, todos passaram por lá. No time atual, alguns nomes para ficar de olho. O argentino Cláudio Spinelli é o artilheiro da equipe na temporada, marcou 9 gols e fez 3 em 2 jogos contra o River Plate. Alguns nomes conhecidos do futebol brasileiro: Sornosa, ex-Corinthians e Fluminense; Jackson Mendes,
Nunes, volante que passou pelo São Paulo e jogador de Copa do Mundo, e o Casares, ex-Santos, Atlético e Corinthians. Além das qualidades naturais, o Independente Del Valle tem a seu favor uma altitude de 2.850 metros quando joga em casa. Estádio Banco Guayaquil, o primeiro com naming rights no Equador. O Del Valle teve 3 jogadores convocados pela seleção do Equador: Jackson Mendes, o goleiro Moisés Ramírez e o fenômeno Kendry Páez. Guarde este nome. Está negociado com o Chelsea da Inglaterra. O Kendry Páez em 2024 jogou demais. Canhotinho, acabou de completar 18 anos, mas não vem jogando pelo Del Valle. Já está no processo de adaptação ao futebol e à vida na Europa. Melhor para o Vasco que ele fique fora nos playoffs. É isso. Família, eu tava assistindo, né, algumas lives do Josa, que gosta, né, desse mercado sul-americano, para entender um pouco mais sobre o Independiente Del Valle. Ele não falou tanta coisa assim, né, analisando o time equatoriano, mas falou sobre o confronto, rapidamente. Ele disse que esse confronto está aberto, né? Ele entende que o Del Valle, por mais que está na liderança do Campeonato Nacional, ele entende que o Vasco tem totais condições de passar do Del Valle, mas ele coloca um leve favoritismo para o Del Valle. E também, assim, o que o amigo comentou aí, né, analisando o time. Porque, né, é um time que tem tradição nessa competição, podemos colocar dessa forma, tem mais conquistas na Sul-Americana do que a nível nacional, né? Ganhou uma vez o Campeonato Equatoriano e já conquistou a Sul-Americana por 2 vezes. Assim, é aquilo que eu comentei com vocês, né? Tava assistindo também outros lances, melhores momentos do Independente Del Valle. A minha preocupação nesse jogo é, claro, a altitude, pegando como comparação esse jogo contra o Melgar, e até acho que lá é pior, né? No campo do Del Valle. E o Vasco sofreu muito, né? Principalmente ali no segundo tempo, foram mais de 65 cruzamentos, não conseguiu ficar com a bola. O que acontece é que naquele jogo, o Coutinho teve um momento de gênio, né? 2 momentos ali que ajudou demais. Um golaço, meu Deus, e um passe assim, mágico, né? E aí o Vasco conseguiu ali marcar 2 gols, depois, né, fez o terceiro, mas foi uma partida que o Vasco sofreu muito. Assim, o Diniz, ele tem a capacidade, eu acho, de cobrar, né, de trabalhar muito, melhorar alguma coisa nessa questão física do Vasco. A gente vem falando sobre isso aqui, do Vasco ter mais personalidade, mais atenção, mais confiança. O Vasco não pode ser um time chuchu no mel, né, molezinha, que vem sendo jogando fora de casa. E nesses confrontos que o Vasco vai ter contra a Del Valle, né, o próprio CSA, claro, a gente precisa pontuar nos jogos fora de casa do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que passa muito por isso. O Vasco tem que ter um bom resultado lá, tem que tentar, né, uma boa atuação para dar confiança. E aqui em São Januário eu acredito que a gente, né, vai conquistar a classificação, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. E é aquilo, passando do Independente Del Valle, eu acho que o Vasco ganha muita confiança para as oitavas. Eu tava vendo também ele falando do Mushuki Runa, né? Que é o time que teve a melhor campanha na Sul-Americana, que estava no grupo do Cruzeiro. Ele falou, cara, que ele até comentou antes da competição se iniciar. Ele, toma cuidado, esse time vai dar o que falar, porque é um time que tá jogando com muita raça, né, com muita entrega, né, nesse nível internacional, quer se provar. Então é bom o Vasco ficar de olhos abertos. Ele falou até que o Independente Del Valle passando, encarando o Mushuki Runa, ele apostaria no Mushuki Runa, né, passando para as quartas. Então, assim, é um campeonato equatoriano que o Vasco vai ter. Tô botando muita fé nesse período que o Vasco vai ter aí de descanso, de trabalho, de treinamento. E o milagre tem que acontecer em 2025, né? Aconteceu com tanta gente, com tantos times, com Harry Kane, vai acontecer com a gente também, família vascaína. E aí, chegando na reta final do nosso vídeo, pra gente falar sobre alguns nomes, vamos começar aqui com essas informações do canal Na Torcida Vascaínos. O primeiro nome falando do Brian Rodrigues. Tá aqui, ó. Tivemos a informação de que o empresário do jogador, Edgardo Lassalvio, eu acho que é isso, esteve em contato com o Vasco até 2 meses atrás. Na ocasião, Lassalvio aguardava que o clube carioca mantivesse a proposta inicial, que girava em torno de 8 milhões de dólares, incluindo a transferência de um jogador, ou 10 milhões de dólares, sem a necessidade de envolver atletas na negociação. Nos últimos 2 meses, a comunicação entre as partes cessou, pois o Vasco não procurou mais o representante do jogador, o que fez a negociação esfriar e levou o empresário a considerar outras opções no mercado. Por enquanto, o jogador permanece no América do México, onde tem contrato até 30/6 de 2026. Cara, eu vi em alguma página, em algum lugar, não me recordo, né, acho que foi lá no Lineker, né,
falando dessa situação do Brian Rodrigues, ele falando que tem preferência para jogar na Europa, né? Acho que no futebol espanhol. Família, eu acompanhei um pouco, né, o Brian Rodrigues nesse jogo agora, né? Desses playoffs aí para o Mundial, né? Até era uma vaga para jogar contra o Flamengo, né? Ali no grupo do Flamengo. Mas assim, cara, eu acho que é um jogador que tem personalidade, que tem qualidade, mas sei lá, eu acho que é um atleta que, sabe, entra naquela questão, tem talento, tem recurso, mas não é tão físico assim, entende? Eu não colocaria tanto papel na mesa por esse jogador não, sinceramente. Vocês podem me criticar aqui, gosto, acho qualificado, inclusive foi ele que bate o pênalti lá, né? Pressão e marca, dá pra ver que tem recurso, dá pra ver que tem talento. Mas eu acho assim que a gente tem que avaliar uma contratação com um jogador entendendo todo o contexto, as nossas opções, se esse jogador vai ter encaixe, consegue fazer a recomposição, vai ajudar taticamente, vai ser mais um jogador com uma condição física precária, como é que vai ser, né, com Coutinho, Verratti, sabe? A gente tem que colocar tudo isso no bolo para não errar nessas contratações. Ainda mais um jogador que, né, você vai ter que botar muito dinheiro na mesa. Então, sinceramente, eu, avaliando o Vasco e o pouco que eu vi do Brian Rodrigues, eu não faria esse investimento não, sabe? Eu não faria. Mas quero até a opinião de vocês. Rapidamente destacar aqui, né, já que na minha visão é um setor do campo que o Vasco precisa, né, se reforçar, que é a zaga. Tá aqui, ó, o Internacional inicia conversas pela contratação do zagueiro Rafael Tolói, que está livre no mercado após deixar a Atalanta. Assim, jogador experiente, né? Até destaquei aqui com vocês, analisando essa última temporada do Rafael Tolói. E foi um jogador que jogou pouco, né? 17 jogos, ficou fora de algumas partidas por lesão. Então, sim, não é um jogador que eu, assim como não tenho mais informações, principalmente da parte física do atleta, fica difícil de opinar, né? Entendo que bem fisicamente poderia ser um jogador para contribuir, né? Muita experiência, futebol europeu aí, é um cara que eu acho que é bom jogador, poderia ajudar com essa experiência, né? De repente ali do lado do Freitas, do João Vitor, que seja. Eu sempre gosto de citar aqui o exemplo de 2017, né? Que foi o Anderson Martins, lá do Vasco, uma baba, e ele chega, ele consegue ajeitar a defesa, ele melhora o parceiro dele ali, que ora era o Breno, que ora era o Paulão, né? Então, assim, eu acho que um jogador experiente, com qualidade, ele é capaz de melhorar um sistema defensivo, orientando. Poxa, Medel, um exemplo recente, né? Medel foi pra zaga, claro que o time melhorou, posicionamento, Zé Gabriel ali protegendo, Paulinho, tem tudo isso, né? Isso é importante também. Mas, poxa, o Medel azeitou ali o sistema defensivo do Vasco, né? Então eu entendo que é importante a contratação de um jogador nesse sentido, família vascaína, mas eu acho que, né, sei, depende muito da condição física do jogador. E aí, chegando aqui na reta final do nosso vídeo, pra gente comentar também sobre essa informação do canal Na Torcida Vascaínos, sobre o Carlos. Vamos lá, ó. Carlos Júnior, de 29 anos, atacante do Al-Shabaab, emprestado ao Nyon, desperta interesse do Vasco da Gama. Revelado pelo Atlético Mineiro, o jogador se destacou na última temporada com 28 gols, 28 jogos, 15 gols e 3 assistências na segunda divisão da Arábia Saudita. Com um estilo agudo, veloz e bom poder de finalização, atua preferencialmente pelo lado direito. Com contrato vigente no Al-Shabaab, o Vasco avalia sua contratação para reforçar o setor ofensivo. O valor de mercado do atleta é estimado entre 1.200.000 a 1,5 milhão euros, família vascaína. Mas vamos lá, ó. Assim, até separei aqui algumas coisas do Carlos Júnior, que eu não sou muito fã dele não, sinceramente. Né? Claro que o jogador, né, sai do Brasil, ele saiu né, relativamente aqui cedo, né? Por exemplo, aqui, ó, a última passagem dele em um clube brasileiro foi 18, 19 no Galo, mas passou pelo Paraná, né? Assim, eu não gosto, cara. Eu não gosto, mas vamos lá. Tá aí, jogador de 29 anos, 1,72 m, ponta direita, com passagens no Atlético, Paraná e Internacional aqui no Brasil, se destacou no Santa Clara, em Portugal, e aí foi vendido para o Al-Shabaab. Até pedi aqui, família, um resumo sobre o Carlos. Vou mostrar aí para vocês. Ó, Carlos Júnior, revelado pelo Atlético Mineiro, destacou-se no futebol português, atuando pelo Santa Clara, onde foi eleito para o time ideal da Primeira Liga na temporada 2021. Desde sua transferência para o Al-Shabaab em 21, ele manteve uma média de gols consistente, marcando 34 vezes nas 2 primeiras temporadas e sendo artilheiro da King Cup. Em 2021,
temporada 21-22, perdão, com 4 gols. Em 2024, Carlos foi emprestado ao Nyon, clube da segunda divisão saudita, onde rapidamente retomou sua forma artilheira, marcando 16 gols em 25 partidas até maio de 2025. Como eu disse, eu não gosto, né, do nome, entendo que é um nome que pode sim, o Vasco está interessado por essa condição aqui, eu estou mostrando para vocês, tempo de contrato, se encerra agora, né, dia 30/6. Então é um jogador que pode ficar livre, não sei se o clube vai renovar. Poxa, Thiagão, mas ele está na segunda divisão da Arábia Saudita. Assim, família, né, eu fui buscar algumas informações, e aí eu estava assistindo alguns vídeos da galera que cobre o Atlético Paranaense, porque é um jogador que está sendo cogitado lá também. E aí teve, né, um que comentou que essa situação que ele está vivendo de jogar a segunda divisão da Arábia Saudita passa muito, né, por esses investimentos que aconteceram recentemente aí na Arábia Saudita, de contratar grandes jogadores. Teve até uma situação com o Firmino, né, que ficou fora da liga. Não teve uma parada dessa? Então isso aconteceu com o Carlos e ele acabou sendo emprestado para jogar a segunda divisão da Arábia Saudita. Como eu disse, né, o jogador tem totais condições sair do Brasil, e aí vai para Portugal, vai bem, né? Como foi dito aqui pela matéria, ficou no time ideal da Primeira Liga de Portugal, foi eleito para a seleção da competição, e aí foi vendido para o Al-Shabaab. Mas assim, o que eu lembro do Carlos no Galo e no Internacional é um jogador esforçado, mas muito limitado. Mas muito limitado. Para não dizer fraco, tá? Eu não gosto. Como eu disse, pode ter melhorado, né? Mais experiência, entendendo, né? Aqui, posicionamento, frieza para tomar as decisões, tocar, finalizar, mas o que eu lembro do Carlos, tanto que você vê aqui, né, a questão da carreira dele, Galo, Internacional, volta pro Galo, não rende, vai pro Paraná. Aí depois ele sai, né, para fora do Brasil. Não gosto do nome. Eu tava até vendo aqui, né, cara, o Mirassol fez 2 contratações, né? Um jogador que eu esqueci o nome, né, que até jogou pelo Goiás, rapidinho, Palmeiras contratou, não deu certo, mas eu tava vendo esse nome aqui, que é uma aposta, e que nunca teve uma oportunidade num grande centro, não é, num grande time, né, a galera lá de Goiás pode até ficar chateado comigo, né, porque ele já passou pelo Goiás, né, ele passou pelo Vila Nova, mas, né, Cuiabá jogou a primeira divisão também, que é o Alisson, né? Inclusive fez uma excelente Série B pelo Vila Nova no ano passado, né? Quase ajudando ali o Vila Nova a conquistar o acesso para a primeira divisão. Eu acho um jogador assim muito mais interessante, né? Eu sei que, como eu tô dizendo aqui, não passou em um grande clube, mas sabe, eu gosto dele, eu já vi algumas partidas, é bom no 1 contra 1, é rápido, bate bem na bola, acho muito mais interessante que o Carlos, sinceramente. Aí o Mirassol tá contratando ele, né? Ele estava jogando no futebol russo, ele sai do Vila Nova e vai pro futebol russo e o Mirassol tá contratando esse jogador. O Carlos, repito, não é um nome que me agrada, sinceramente. Quero saber a sua opinião. Eu fui.